tarde a todos. Hoje temos o prazer de receber Saulo, que vai nos introduzir um pouco sobre o Power BI. E quem é Saulo, né? Saulo, além de ser nosso ex-colega de curso, já é formado em administração pela Rural. Ele também é mestrando em informática aplicada pela Rural também. E também é analista de dados. Então, além de conhecer muito sobre Power BI, ele conhece de outras ferramentas que, quem sabe, posso fazer futuras oficinas para a gente. Mas, por enquanto, ficamos agora com esse gostinho inicial em relação ao Power BI. E, Saulo, por favor, pode tomar a palavra. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Essa aqui é uma apresentação introdutória ao Power BI, como Sara bem mencionou. Isso aqui é um pouco sobre mim. Atualmente eu trabalho na AB InBev, para ser mais exato, no projeto do BizCare. A gente trabalha com dados relativos à satisfação do cliente. A gente na Ambev gosta muito de colocar hashtags para falar um pouco sobre nossas características profissionais. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. Sempre penso em como melhorar o nosso trabalho. Trabalhar com pessoas também é importante. E vamos aproveitar o caminho. Minha trajetória começa com um bacharelado em graduação. Eu me tornei especialista na Ambev. Comecei uma especialização também em Data Science Analytics na UPE. Me tornei trainee em agosto de 2021 e depois entrei no projeto do BizCare. E depois, a posteriori, também comecei um mestrado em informática aplicada, como já foi apresentado. Vamos começar a falar um pouco sobre BI. Eu gosto muito de pegar conceitos do mercado e também trazer alguns outros conceitos que a gente vê em artigos, em vários outros lugares. Como é também uma palestra para alunos da graduação, eu trouxe um pouco de teoria também. A Gartner Group, ele descreve BI como um processo de transformar dados em informações através de descobertas e transformação em conhecimento, esses dados transformados em conhecimento. A gente também pode entender Business Intelligence como sendo também o conjunto de técnicas utilizadas para extrair inteligência a partir de dados sobre um determinado negócio. Esse negócio pode variar, desde uma área financeira, às vezes até a própria TI precisa de um dashboard específico sobre log ou qualquer coisa do tipo. Então, negócio é genérico. E também pode ser considerado também um conjunto de técnicas empregadas pela empresa com o propósito de analisar dados e melhorar a tomada de decisão baseada em informações concretas. Eu gosto muito de apresentar essa questão da hierarquia da decisão. A hierarquia da decisão, basicamente, é o ato de você conter os dados, transformar esses dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em decisão. Normalmente, esse é o fluxo que as coisas tomam para você conseguir tomar uma decisão. Uma decisão bem tomada é uma decisão com informação. Então, tem uma imagem que foi muito famosa no Instagram, que eu botei aqui no cantinho, que basicamente fala da evolução do processamento de dados. A gente tem os dados, que não significam absolutamente nada. A informação é quando a gente atribui alguma característica a esses dados. O conhecimento é quando a gente consegue conectar eles. O insight é quando a gente sabe onde a gente quer ir, o que quer coletar. E a sabedoria é quando a gente consegue conectar finalmente esses pontos. Daí a gente pode ter muitas decisões bem tomadas, tendo esse fluxo respeitado. O objetivo principal do BI, basicamente, é trabalhar com volumes de dados e informações relevantes ao negócio, através de relatórios analíticos. Como eu falei, eu ia abordar um pouco de teoria, e eu acho que a teoria mais importante que baseia aqui a teoria do BI, que permeia essas ideias, é a teoria da decisão. A teoria da decisão, basicamente, trabalha com um conjunto de outras teorias que se falam como a gente toma decisão, qual é o melhor processo decisório. Acho que alguns de vocês aqui já devem ter pago o processo decisório. Então, todo mundo sabe que tem os vieses, que tem vários elementos que impactam uma decisão. Um dos exemplos que eu posso também citar é o problema do agente principal. Esse é um problema relativamente recente, inclusive foi uma questão de Nobel, onde a gente tem o principal, que seria o dono da empresa, e o agente, que seria a pessoa que é cobrada alguma performance. Imagine um funcionário, um CEO, gestores, coordenadores. Todos eles têm interesse próprio. Para um principal, ou para o dono da empresa, a principal coisa é que a empresa dele seja lucrável e rentável a longo prazo. Só que para o agente, ele quer mostrar serviço, quer mostrar que ele consegue tomar boas decisões e ganhar muito dinheiro a curto prazo para poder pedir promoção, aumento, algum tipo de coisa nesse sentido. Então, a gente tem um interesse próprio dos dois.
Quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente fala da questão de como a informação pode prejudicar ou não a tomada de decisão. Ela é muito famosa no sentido de, tipo, quando você tem decide, eu até botei aqui um processo decisório de vendinha de doce no RU. A gente tem a análise, se vale a pena ou não. Se a gente comprar algum outro concorrente, o preço pode ser reduzido ou mantido. E pode ser aumentado se você perder. Então, a gente criou aqui um fluxozinho só para vocês imaginarem como as coisas estão. Se você comprar lá, você mantém o preço e fica tudo como está. Se você for comprar em outro lugar, o preço pode reduzir, aumentar ou manter. Então, você pode perder ou ganhar, dependendo do que acontecer. E aí também entra um pouquinho de Arkelov, com a assimetria da informação. Quanto mais informação o vendedor tem, mais ele pode induzir o comprador a comprar algo para ele. Então, espero que essas imagens tenham deixado tudo claro. Vocês têm alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tudo claro? Sim. Pronto, beleza. Espero não ter sido chato e não ter feito vocês dormirem. Como a gente tem atualmente, eu faço algumas consultorias particulares, eu criei um fluxo próprio na minha consultoria com meus amigos de como é que a gente elabora um planejamento de desenvolvimento de BI. Basicamente, a gente começa na etapa de planejamento, vai para uma etapa de entendimento, arquitetura de dados, preparação de dados e visualização de dados. Eu vou passar um pouco por cada uma delas e explicar mais ou menos o que cada uma significa. A parte de planejamento, a gente se apega ao tipo de negócio que a gente vai abordar. Então, a gente pode trabalhar com um time de financeiro, um time de marketing, um time de vendas, um time de logística, um time de operação. E assim a gente tenta entender a necessidade do que o BI tem que atender. O que é importante esse BI ter. Na parte de entendimento, a gente elabora, elenca os KPIs, tenta entender quais são os sistemas RP, CRM, sistemas no geral que abarcam as empresas, entende as estruturas de dados que eles têm. Não sei, às vezes muitos CRMs eles são feitos em MySQL ou SQL Server, são os bancos de dados por trás do CRM, onde estão as informações que são interessantes para a gente. A gente parte numa etapa de mapeamento de processo nas áreas, para entender o fluxo da informação, e analisa o processo atual, como que o processo expõe os dados, para ver se tem alguma sujeira, para entender o que significa dados vazios para determinados campos, como a gente faz para coletar determinadas informações. E daí a gente começa com a parte de arquitetura. Essa parte é um pouco técnica, mas eu vou tentar simplificar muito essa parte. A parte de arquitetura de dados, ela basicamente entende o volume de dados que a gente vai trabalhar, para a gente poder reduzir esse volume, para a gente deixar o BI mais performático. A gente tenta entender os tipos de dados que a gente também vai trabalhar. Muitos dados são não estruturados. Por exemplo, às vezes a gente quer trabalhar com imagem, às vezes a gente quer trabalhar com perfil ou com alguma análise específica que está na internet. Então, é importante saber o peso desse dado. Dependendo do ambiente que ele é definido, a gente pode criar um data mart, um data warehouse, para poder deixar as coisas mais bonitinhas. Um data mart, basicamente, é um banco de dados mais organizado, e um data warehouse é como se a gente só pegasse os dados que interessam a gente e tivesse numa estrutura de dados, como se fosse uma grande tabela. Ou então um data lake. O data lake já tem um conceito diferente. A gente bota todo tipo de dado, sem restrição se ele é organizado ou não organizado. Inclusive, pode ter muito dado sujo. Aí a gente integra com algum lugar, aí não importa também como é que é, mas a gente vai integrar e deixar num formato que seja consumível para o BI. E aí vem a preparação de dados. Aí a gente faz a limpeza, a gente faz faz com que o dado seja entendido pela área de negócio, pergunta um pouco mais da área de negócio, o que significa dado nulo, dado vazio, ou como a gente trata esses dados, e por fim a gente vai para a etapa de visualização. Aqui eu elenquei algumas coisas que são muito importantes e que fazem o BI ser uma ferramenta cada vez mais importante. A coleta e tratamento e análise de grande volume de dados é uma possibilidade para um BI. Cruzar diversas informações que a empresa tem por meio de algum número, por meio de algum código, por meio de algum elemento, como, por exemplo, sei lá, a gente tem CPF. A gente pode cruzar o nosso CPF com alguma outra coisa. Por favor, não façam isso, porque a LGPD está aí para impedir a gente de fazer isso. É só um intuito de exemplo mesmo. Mas a gente pode fazer com que bases conversem. A gente pode ter um desenvolvimento e geração de dashboard para ajudar o time de TI ou o nosso próprio time. A gente pode compartilhar esses relatórios via internet, por celular,
A gente pode fazer uma visão completa das métricas atualizadas em tempo real. Só que, quando eu falo esse tempo real, imagina assim, que para negócio, uma atualização de 5 minutos é mais que o suficiente, ou de 1 em 1 hora, para saber alguma informação. Então, vamos considerar isso como tempo real. A gente consegue unificar dados armazenados em nuvem ou em qualquer outro ambiente. A gente pode disponibilizar isso, como eu falei, por computador, por tablet, por telefone. A gente pode responder de forma mais rápida e objetiva problemáticas de negócio, porque a gente vai ter essas informações na mão. A gente pode contar uma história por meio de storytelling, então a gente pode estruturar um dado para contar uma história. Ele também é self-service, ou seja, outra pessoa que quiser pegar seu relatório pode também alimentar da forma que ela achar melhor. Pode ser utilizado por diversas áreas, como eu falei, a parte de BI, a melhor parte de BI é justamente isso, porque ela cruza todas as áreas de negócio, independente de como isso seja encarado. Então, desde o diretor ao estagiário, a gente pode querer algum tipo de informação e utilizar e estruturar essa informação da melhor forma possível. É altamente customizável, a gente pode trocar e mudar de visual muito rapidamente. Vou fazer isso aqui em alguns instantes, para a gente poder ter uma noção de como é customizável. E permite consulta à base de dados online e offline, e a gente pode instalar gateways para coletar dados também. Então, quando a gente usa outros utensílios, o que não vai ser o caso dessa apresentação, a gente pode coletar dados da internet, a gente pode coletar dados de diversos lugares. Então, vamos com a mão na massa. Eu vou pegar aqui um link, vou enviar esse link para vocês. Deixa eu parar de compartilhar só um momento para enviar esse link. Sintam-se à vontade para me acompanhar ou não também, mas o link vai estar disponível aí para vocês. Caso alguém tenha algum problema com o bit.ly, também tem outro link aqui. E quem ainda tiver algum tipo de problema, por favor, me avisem, que aí vocês baixam esses dados e vão poder trabalhar. Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentação. Agora, basicamente, a gente vai voltar só para eu... A gente agora vai construir um relatório do Power BI. Eu também vou deixar livre para vocês escolherem também se vocês querem trabalhar com essa fonte de dados. Basicamente, eu peguei o Mocaro. O Mocaro, ele basicamente faz um mockup de dados. O mockup é basicamente um dado de exemplo. Ele não é um dado real, é um dado fictício, mas ele vai exemplificar muito bem o quanto a gente pode desenvolver um BI. Mas a gente também pode trabalhar com dados verdadeiros, como dados do governo. A gente tem o Coema, que é um site que disponibiliza algumas bases de dados. O Kaggle. O Kaggle também tem alguns desafios de data science, caso alguém se interesse em aprender um pouco mais sobre a análise de dados ou alguma coisa assim. O Kaggle é uma excelente forma de coletar dados. E aqui está como eu estruturei. Vocês não precisam estruturar dessa forma quando vocês forem fazer. Eu vou também enviar esses links para vocês a posteriori. Basicamente, a ideia é criar isso aqui. Uma dica que eu também posso dar é muito sobre palheta de cor. Algumas cores se conversam muito, então, sempre que for começar a fazer um projeto, pensem e sejam muito cuidadosos com as cores que vocês vão escolher, para que fique agradável visualmente para a gente aqui. Eu vou até tentar melhorar esse projeto no decorrer do que a gente for desenvolvendo. Até porque, se a gente fosse olhar rapidamente aqui, as cores que sobressaem são branco, azul, cinza, preto e amarelo. Então, eu acho que tem pouca coisa com elemento amarelo. Então, a gente pode melhorar isso. Vou deixar um amarelo mais claro. Como eu disse, para vocês acertarem essa questão de palheta de cor e fazerem até para apresentações mesmo, usem isso aqui. Isso aqui é realmente muito útil. Recomendo que todos utilizem. Por fim, só para acabar essa parte teórica, muito fácil, eu recomendo a leitura desses livros aqui. Especialmente, se puderem, esse daqui, Storytelling with Data. Porque esse livro, ele tenta fazer com que a gente... Toda informação, todo gráfico, ele é uma imagem. E uma imagem solta, basicamente, não reflete um contexto. Então, você tem que saber o que você vai querer comunicar com o dado que você trabalha. Então, esse livro aqui, eu realmente dou uma ênfase. Se puderem, leiam.
Então, vamos para a parte prática. Essa aqui é a interface do Power BI. O meu está em inglês, mas eu vou falar e vou traduzir no decorrer do processo, não tem problema. Sinta-se à vontade também, se alguma coisa não tiver muito clara. Tá dando para ver aí? Me confirme. Sim. Tá certo, perfeito. Quando a gente está trabalhando com Power BI, a gente tem algumas opções aqui. Essa é a opção, essa é a tela inicial mesmo, sem nada. Eu não tenho nada como campos, não tenho nada como filtro, porque eu não tenho campos, e eu preciso ter algum dado. O dado que eu coloquei aí, para vocês conseguirem coletar, é um CSV. Ele deve se encontrar aqui. Esse é o meu dado mocado. Como ele é CSV, sempre tentem ter atenção nisso aqui, sempre tentem transformar o dado para vocês entenderem como é que o dado está disposto. Aqui ele está com o TF8, isso aqui são os codes. Normalmente, quando você pega algum arquivo CSV, ele sempre é esse código aqui, 65001. Ele é separado por coma, o coma seria a vírgula, mas a gente tem outras formas de separar, às vezes ele está separado por espaço, por algum sinal específico, então você pode até customizar. E aqui é só para a gente ter uma base de como o dataset está estruturado. Como eu disse, sempre transforma os dados. E tem uma razão para isso. Muitas vezes o Power BI não é inteligente para reconhecer alguns campos. Por exemplo, quando a gente fala de ID, ID, em teoria, ele é um número, mas o ideal é que ele seja texto. Porque a relação do ID 1 é diferente da pessoa do ID 2, do ID 3 e assim por diante. Então, o ideal é que ele sempre seja texto. A data aqui, ele entendeu como texto. Tem uma razão para isso ter acontecido. E eu vou mostrar agora o que é. Como o meu Power BI está em inglês, ele está no formato Brasil de data. Isso aqui é um erro muito comum, inclusive, por exemplo, se vocês pegarem data americana, que pode acontecer também. Então, você pode vir aqui em Date, botar aqui no formato americano. Quer dizer, eu acho que aqui está no formato BR. Deixa eu ver português. Fez Brasil. E agora, quando você transformar, vai estar tudo certo. Ele está em formato de data. Os produtos, eles são texto, de fato. A gente, se quiser separar, a gente pode fazer aqui uma separação do tipo de produto, tá vendo? Tomate, tananã, tananã, tananã. E tá vendo que tudo aqui tem, ó, Hot House, Chopp French, Ciba Burns, Back Trigger. Então, a gente tem outras características de dados aqui. A gente pode separar essa coluna em duas. Então, a gente pode fazer um merge aqui, ó. A gente vem transformar. A gente pode dividir aqui, ó, split column. Você pode delimitar. Vou delimitar por isso aqui e fazer uma outra coluna. A gente pode vir aqui também, botar em column ou row. Nesse caso, a gente vai ficar com column. Vai botar na e vai separar. Agora a gente tem produto 1, produto.1 e produto.2. Aqui eu posso considerar produto e complemento produto. Perdão, pessoal. Aqui algum dado, tipo, ele tinha separado algum outro elemento aqui de complemento produto. Então, não sei ao certo o que aconteceu, mas ele separou, porque como eu pedi para ele separar em 3, eu vou excluir, ignorar. As quantidades são números inteiros e o valor unitário, de fato, está como ponto e tal, como ele deveria estar. Só que aqui a gente tem um problema. Reparem que, tipo, quando a gente tem a quantidade e valor unitário, a gente não tem valor total. Então, a gente tem que criar uma coluna para valor total. Fazer isso aqui é mais tranquilo. Então, vamos tentar fazer isso. A gente pode botar, adicionar uma coluna aqui. Vim aqui, cadê? Adicionar coluna, custom column. A gente pode botar total. Colocar a quantidade vezes valor unitário. A gente tem um valor total. Agora a gente pode começar a fazer as nossas análises. Aqui a gente também tem vários departamentos. Como o dado é aleatório, ele veio com recursos humanos, com desenvolvimento de negócio, com engenharia, com vários produtos também. Então, assim, tá meio estranho? Tá, porque engenharia dificilmente vende, mas aqui devia ter mais sales do que o resto. Mas como o dado agora está organizado, a gente vai poder fazer o relatório.
Uma outra coisa também peculiar sobre o Power BI é o seguinte. Eu vou fazer um campo aqui só para a gente analisar junto. Deixa ele carregar. Tem 1000 linhas, tá vendo? Quando a gente vai contar a quantidade de ID, vamos fazer aqui um count ID, certo? Vou botar aqui um gráfico total. Não. Deixa eu ver aqui, cadê a ID? E vou botar um cartão. Vou pedir para ele contar. Count. A gente tem aqui 1000 IDs. Qual é uma grande vantagem do Power BI? Se eu pegar meu dado agora aqui, vem aqui em dados, pegar aqui o dado mocado e decidir colocar uma linha 1001. Você vai me ajudar, tá? Aqui, linha 1001. Uma data, vai, 2000 e quantos? Me dê uma data aleatória aí, por favor. 21. 21 do 8 de 2022. Colocar aqui qualquer coisa, botar 16, dizer que foi 25 e 60, Brasil, e dizer que foi vendas, sales. Pronto. Eu agora salvo. E o que acontece com o Power BI? O Power BI ainda está identificando 1000 linhas. Quando eu venho aqui em atualizar, vocês vão ter esse botãozinho aqui. 1001. Vocês podem botar uma rotina para ficar atualizando, mas a gente vai saber agora que tem 1001 uma unidade de produtos. Então, vamos começar as visualizações. Tem alguma pergunta? Saulo, fui eu que levantei a mão. Por favor. Isso é extremamente útil quando a gente tem coleta de dados, por exemplo, de uma direto, e que você está buscando ainda informações, então você pode preparar toda a análise, e aí, conforme os dados vão chegando, conforme você vai conseguindo, ele vai atualizando automaticamente, né? Exatamente. Quando a gente usa o Excel, às vezes, por mais que a gente use todas tabelas dinâmicas, etc., a gente às vezes não consegue ter essa relação tão clara ou tão visual de tudo isso. Então, ele pode ser usado também, você mostrou um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, mas você também falou de análise de textos, né? E aí você pode ir montando essa estrutura toda no decorrer da sua pesquisa, da sua pesquisa bibliográfica, da sua análise. Então, muito, muito legal. Eu só queria chamar a atenção para essa atualização automática, que eu acho que é mega válida, assim. E aí, até porque teve pessoas que chegaram um pouquinho depois, tal, então só para a gente ir retomando. Uhum. Muito obrigada, pode Nada. continuar. É porque, de fato, é muito importante só respeitar a estrutura de coluna. Se você respeita a estrutura de coluna e está tudo certo, você já fez aquelas transformações, vou mostrar rapidamente o que ele faz. Toda vez que um dado novo entra, ele aplica exatamente isso aqui. Não vou entrar em detalhes do que cada coisa que significa, mas basicamente é como se ele pegasse esse processamento aqui do lado e fosse fazendo tudo de novo nos dados, para cada dado novo que entra. Então, os dados já vão chegar totalmente transformados e totalmente corretos. É só realmente respeitar essas regras. Então, com isso em mente, a gente agora vai começar a preparar algumas visualizações aqui. Como eu falei também, outra grande vantagem é que se você tem outra base de dados que dê para conectar com esse ID, digamos que a gente tem vendedor e cada vendedor tem uma quantidade de ID, a gente poderia conectar essa outra base. Mas também é assunto para outro momento. Inicialmente, a gente vai começar a entender qual é a frequência de produtos. Então, digamos que a gente tem aqui o valor total. Inclusive, o valor total não está como valor. Perceberam isso? Esse símbolo aqui de somatório significa que ele é um valor calculado, ele é um número. Só que, aparentemente, o nosso valor total não está assim. Ele está como ABC 1, 2, 3. É um valor que não reconhece para soma. Então, a gente tem que transformar isso aqui em dinheiro. E isso aqui também como dinheiro. E agora, quando a gente for trabalhar lá, ele vai ter o símbolozinho do somatório.
Então, a gente pode ver aqui produto e total. Isso aqui é um exemplo de quando alguém faz uma análise que não dá muito certo. A gente tem muitas categorias de produtos e a gente acaba não vendo direito o que realmente importa. E a gente tem muito pouco produto aqui que tem que vender muito pouco, tá vendo? Os produtos praticamente não se repetem. Então, o que vale a pena fazer para melhorar essa análise? A gente pode ver aqui, baseado nesses filtros, o top N. A gente pega aqui, bota um top N filter, vamos procurar só os top 10 com maior valor total. Quando isso acontece, reparem como o gráfico já fica mais amigável. A gente consegue ver que até como aqui é um somatório, o maior número é esse daqui, que representaria 100%, ele vai diminuindo e até aqui, daqui para baixo é só 24%. Daqui para cima desse top 10, a gente tem o resto, que seria 24% menos 100. Então, aqui a gente já tem uma visualização do tipo de produto. A gente consome muito vinho, pão, sopa, queijo, carne, cerveja, porco, bolo. Enfim, aqui temos uma parte da visualização. A gente pode customizar um pouco mais essa visualização. Quando a gente tem aqui, formato seu visual, a gente pode clicar aqui e fazer algumas pequenas modificações. Por exemplo, a gente pode deixar a cor um pouco mais leve, o relatório. A gente pode melhorar os data labels, deixar aqui ele como, sei lá, cadê? Vamos botar aqui só data val. A gente pode botar ele também fora, se ele quiser, mas fica esquisito. Eu prefiro deixar sempre dentro, pelo menos nesse visual. A gente pode melhorar as categorias, botando aqui, sei lá, as categorias em negrito, e botando talvez ele em cinza, deixando ele mais leve, um cinza mais escurinho. A gente pode fazer algumas mudanças no título. Aqui está total por produto, então aqui está by, né? Então vamos botar total por produto. A gente pode aumentar o tamanho da letra. Botar em negrito também. E se quiser botar no meio. A gente pode botar uma cor de fundo também. A gente pode botar aqui, sei lá, um azul escurão. Botar um branco como a cor da letra. São algumas alternativas de como deixar o visual mais legal, mas nesse caso ficou bem feio, na real. A gente pode pensar que, sei lá, uma cor mais amarela, como a gente está com falta de amarelo, né? Uma cor cinza. Não ficou legal também, não. Então, aqui cabe a gente customizar. Eu vou deixar uma cor meio padrãozinha. Mesma palheta de cor. Deixa ele um pouquinho mais escuro só. Pronto. Esse é o primeiro gráfico. A gente também pode fazer outro tipo de análise, que são referentes a, sei lá, eu também sempre recomendo que a gente faça a documentação do nosso projeto. Então, botem um título, BI de análise de vendas. Digam quando foi criado e atualizado. Criado, atualizado. Deixa eu botar aqui. Essa é a data de hoje. Estou muito mal. 24/8 e 22. A gente pode aumentar essa letra. Vejam as possibilidades de customizações. 40. Não, 40 ficou grande. 24. Bota em negrito. Podem mudar a cor também. Já que a gente está fazendo a mesma palheta de cor, deixa uma corzinha azul. Dá para botar isso aqui só em negrito, só que em cinza, para que destaque menos. Um cinza e azul sempre combinam. Não, aqui ele sumiu. Mas enfim, eu vou deixar aqui mais escurinho, vai ficar meio tosco, mas tudo bem. A gente pode botar o logo da empresa também, se ele tivesse uma logo. A gente poderia empurrar uma logozinha aqui. Eu não estou com uma logo da Rural, eu não me preparei para uma logo da Rural, mas é possível. A gente pode botar mais elementos aqui visuais, por exemplo. Outra forma de visualizar. Olha como ele é rápido de alterar. Vocês estão vendo que ele está nesse visual, né? Eu vou alterar para um visual mais rápido. Top 10. Então, aqui a gente tem o top 10 ainda de total por produto, só que em outra forma de visual. Eu vou voltar para como ele estava. Isso dá muita escalabilidade para as alterações dentro dos gráficos. Depende de como você quer visualizar.
Outra coisa também que a gente pode analisar aqui é os departamentos que mais vendem. Então, a gente pode ver os departamentos, total, e fazer uma coisa similar, só que com um gráfico de barra, por exemplo. Esse é como os departamentos estão estruturados. Ainda melhor, a gente pode botar aqui um gráfico de país, e localizar quais são os países que mais vendem, por exemplo. A gente pode pegar aqui os dados que são geográficos. Cadê? Destino, para onde os dados mais vão. Botar um mapinha. E botar como tamanho o total. Deixa eu ver se ele pega aqui. Ele não ficou legal, mas tem outra visualização de mapa aqui. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu trocar. Destino, total. Ok, ele não está funcionando. Não está funcionando como eu estava esperando. Deixa eu tentar por esse. Destino, total. Tô passando vergonhinha, hein? Não lembro como é que esse gráfico funciona, para ser sincero. Mas vamos dar uma olhada lá como é que ele estava estruturado. Aqui em cima também tinha um gráfico por mês. Eu fiz uma série temporal. Deixa eu botar aqui. A gente pode também estruturar uma visualização dessa forma, botando a data e o total de vendas. A gente também tem uma coisa que a gente chama de drill down. Quando a gente tem uma hierarquia, imagina assim, que a gente tem 2020, 21 e 22. A gente pode botar para ver por ano, por trimestre, por mês ou por dia. Então, a gente pode ir descendo esses níveis. Por exemplo, drill down. A gente aqui está por trimestre. Aqui a gente vê por mês. Normalmente, eu recomendo que a gente sempre analise por mês. A gente consegue ver como é que essas vendas estão. Eu ainda não vou desistir do mapa, eu vou pensar em alguma visualização para colocar aqui. Talvez valha a pena a gente pensar, sei lá, vamos... Assim, ainda existem outras opções. Como eu disse, a customização, dependendo do visual, também é modificada. Por exemplo, tem um visual que eu gosto muito, que é esse Zoom Slider. Esse visual, ele é muito útil para a gente dar uma perspectiva de valores, né? Às vezes ele tem um valor que é muito pequeno, então a gente não quer analisar esse valor pequeno. A gente pode subir aqui o nosso slicer e ver só os valores altos, que estão a partir de certo valor. Então, a gente pode ver os meses que alcançaram esse determinado valor. Outra parada interessante também, que a gente pode fazer, e o que eu sempre recomendo tirem esses valores aqui numéricos. Se você sabe que é valor, prefiram que as pessoas entendam qual é o valor que está ali. Então, eu sempre recomendo que se tire os eixos. Deixa eu pegar aqui, cadê os eixos? Eixo X, a gente remove aqui, ó. Título do eixo X. Até porque janeiro, fevereiro, março, abril, a gente sabe que isso representa mês. Então, não vale a pena manter. Já para o eixo Y, eu recomendo que remova tudo. E ao invés de ter o eixo Y, vocês podem fazer com que os valores apareçam como labels, tipo, valores mesmo para as pessoas lerem. Nas labels, a gente pode fazer algumas customizações. Por exemplo, ativar background. Isso já deixa bem mais amigável. Ainda não está tão amigável? Opa. Pergunta? Saulo, é possível, nessa parte do gráfico, onde você está fazendo o acompanhamento por meses, fazer uma espécie de categorização? Por exemplo, o total por mês foi baixo, médio e alto. É possível, sim. É possível. Inclusive, a gente pode fazer, por exemplo, vamos pensar em categorias que são interessantes para a gente. O que seria um valor alto, médio e baixo? A gente pode pensar em porcentagens. Aqui a gente tem uma fórmula chamada DAX. A gente pode criar uma coluna. Essa coluna não vai existir na análise real, ela é uma coluna virtual, e a gente pode criar uma regra para ela. Por exemplo, digamos que eu vou querer assumir que, sei lá, vou criar um filtro, né? Eu quero saber, assim, compras maior que 1.000. Então, vamos dizer assim, cliente premium, que são as pessoas que compram mais de 10 mil.
Se eu pegar aqui, ó, if total, aqui, ó, mock data total, eu posso botar aqui, ó, se o resultado for maior ou igual a 1.000, 10.000 quer dizer, né? A gente vai retornar cliente premium. Se não, a gente pode colocar ele como um cliente só. Quando a gente faz isso, errei aqui o sinal. Deixa eu ver se agora dá certo. Agora a gente sabe quem são os clientes premium, que são as pessoas que compram acima de 10.000. Com essa informação aqui, eu posso criar um filtro já. A gente vem aqui, ó, slicer, coloca aqui o... Cadê? Aqui, ó. A gente tem cliente premium e cliente não premium. A gente pode até, eu recomendo até que vocês sempre botem drop-down, porque ocupa menos espaço. Fica aqui, ó. Vamos ver como é que funciona os clientes só premium. Olha, o gráfico todo mudou. Agora a gente pode acompanhar quem são os clientes premiums e quem é só cliente. Esse é o comportamento de consumo dos clientes normais. A gente pode fazer até com isso uma outra análise também. A gente pode ver as porcentagens, como a gente só tem 2 categorias, a gente pode fazer uma análise do quanto nossos clientes premium e não premium se comportam. E até trocar isso aí, que a gente fez aqui, esse filtro. Filtros normalmente pesam no visual. Se vocês tiverem poucas categorias, tentem fazer visualizações ao invés de fazer filtros. Então, agora a gente sabe quantos clientes prêmios a gente tem e quantos não tem. Tá claro, Álvaro? Tá sim, valeu. Nada. Agora sim, essa tua solução, ela atendeu a minha pergunta, mas tipo, o que eu pensava mesmo era um risco nesses meses aí, por exemplo, risco alto, risco médio, como a gente vê nos gráficos mais básicos, né? Mas essa solução foi ótima. É porque, assim, é importante que vocês tenham em mente que, como é um curso introdutório, eu não vou apresentar muitas fórmulas complexas, mas, mas tá tentem ótimo. pegar o Tô simples, adorando. tentem fazer com que o simples funcione, porque muitas vezes a gente quer inventar alguma coisa muito grande e acaba fugindo do nosso controle. Então, eu super recomendo que vocês pensem em estratégias para fazer simples. A gente pode fazer múltiplas categorias, mas aí a gente ia fazer tipo como se fosse um se anilhado, né? Toda vez que chegasse aqui no else, botava outro if. Mas, enfim, é isso. Tá ótimo. Valeu mesmo. Ficou bem claro. Nada. Como eu disse, os clientes aqui eles podem ler, mas olha como o resultado tá 0,65 milhão. Mas isso é porque está tomando como base o valor total. O valor total é muito grande. Então, a gente pode também mudar essas labels que estão aqui e fazer com que eles fiquem na unidade que interessa para a gente. Talvez essa unidade alta não seja legal, mas 1.000. Deixar aqui, ó, como 1 milhão. 676 milhões, a gente pode ir vendo. A gente pode botar também tooltips. Tooltips são sempre legais para quando a pessoa clica aqui, ela vê alguma informação interessante. A gente pode botar marcadores. Então, são muitas opções. Outra coisa também que a gente pode fazer é criar cards. Eu sempre recomendo que, se possível, faça o máximo possível de cards para que a gente consiga entender o negócio como um todo, os indicadores. Essa é a parte, especificamente, que a gente conversa com as áreas de negócio e tenta trocar conhecimento e ver o que é importante para eles. O então, que são cards, Saulo? Eles servem para quê? A gente cria métricas. Por exemplo, a gente quer ter uma média de venda mensal de sei lá, 5 mil reais em venda mensal. Então, a gente pode pegar uma quantidade, botar um determinado mês e fazer uma fórmula para que a gente consiga colocar aqui um valor. Nesse caso, eu quero ver o valor total vendido desde que começou tudo isso. Então, esse aqui é o valor, em real. Então, a gente pode vir aqui, deixa eu só tirar aqui a categoria, porque ele está pegando... Esse é o valor em real que a empresa faturou, desde que começou, sem filtro nenhum. A gente também pode botar aqui um slicer de tempo, que seria basicamente um filtro de tempo. Opa, mudei meu visual. Está tudo bem. Posso botar também um slicer de tempo para fazer uma validação mensal. Então, tipo, agora eu posso diminuir esse tempo e ver só o período que me interessa.
E essas são as vendas desse período, com a quantidade de clientes. Nenhum cliente prêmio comprou nesse período. Mas se eu vier para cá, diminuir esse período, porque isso aqui foi aquele novo dado que a gente colocou, olha quantos clientes a gente tem. A gente pode comparar determinados períodos. Os gráficos vão alterando conforme esses períodos vão aumentando ou diminuindo. Deixa eu pensar mais o quê? A gente também tem aqui os próprios KPIs, que são as mesmas coisas que os cards, só que a gente pode colocar as metas. Por exemplo, se eu botar aqui um KPI, eu preciso ter aqui um target. Só que aqui, nesse caso, a gente não tem target. Então, a gente não consegue fazer esse KPI para saber se ele está crescendo ou caindo, dependendo da situação. Mas é um visual bem interessante que pode substituir o card. Eu agora vou falar um pouquinho mais só sobre possibilidades. Se vocês souberem um pouco de Python ou R, vocês podem customizar seus próprios visuais aqui dentro do Power BI. Então, vocês têm uma base que já é tratada antes, como eu falei lá nos dados transformados, e você pode ainda fazer os scripts para que se adequem aos dados que vocês têm. Então, é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso ajudar com alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer para vocês? Ainda tem uma coisa que eu queria mencionar. Desculpa não ter mencionado, mas a gente tem uma coisa que é chamada autoteste em todo visual. Sempre que vocês puderem, descrevam o que o gráfico é. Por exemplo, gráfico de círculo, gráfico de Donald, representando a clientes premium e não premium, e clientes. Pronto. A partir de agora, toda vez que alguém tiver aquele corretorzinho de texto que ele lê, ele vai descrever exatamente isso aqui, o que é a definição do gráfico. E eles ainda vão ter acesso às quantidades normais. Então, é isso. Queria muito ter passado isso, porque eu aprendi também, demorou para eu pegar essa dica, e essa dica é bem importante. Pronto, pessoal. Vamos para um momento de dúvidas. Deixa eu ver. Vou interromper a transmissão aqui, vocês podem falar. Manda, Sara. Não é exatamente dúvida em relação ao sistema em si, né? Porque eu acho que essa oficina é muito introdutória para isso. Mas em relação, por exemplo, acredito que a parte mais importante seja aquele momento em que você coloca para transformar os dados, porque é ali que você vai tratar as informações. E aí eu queria saber se existe alguma dica, alguma coisa que faça com que a gente trate aquelas informações da melhor maneira. Se, por exemplo, existe algum tipo de exercício, uma lógica, etc. Porque, obviamente, dentro de vamos dizer, um contexto de trabalho, por exemplo, vai existir uma demanda X para você atender, né? Tipo, olha, eu quero um relatório, como você fez, que mostre no mês quanto que foi faturado, etc. Mas, às vezes, as informações são tantas, como você falou, ele suporta um volume tão grande, que fica difícil, acho que para quem está começando, identificar exatamente como é que melhor tratar aquelas informações, sabe? Aí eu não sei se tem alguma dica, alguma coisa assim. Eu tenho uma dica. A gente normalmente trata por amostragem. Então, a gente vai pegar uma quantidade de dados, a gente, sei lá, vai ver as primeiras 1000 linhas, ver muito rápido e ver se não tem nada errado. Então, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente pode ter um problema com encoding, isso é muito normal. Às vezes a gente tem uma base de dados que está com aquele número lá que eu falei, que era o 65001. Se vocês botarem lá, vocês vão ver. Ele normalmente dá muito erro e o formato do número ou alguma coisa dá muito problema. Então, quando isso acontece, você tem que visualizar como o dado está, você tem que pensar em formas de tratar diferente. Não tentem bater na mesma tecla sempre, porque às vezes as pessoas ficam com um problema entravado e ficam tentando fazer a mesma solução. Isso atrapalha. Vocês não estão conseguindo sair do canto? Perguntem à área de negócio, às vezes eles têm alguma dica. Entendam profundamente o que aquele dado significa. Tipo, às vezes uma linha quer dizer alguma coisa que eles não sabem exatamente o que é. Ele está querendo tratar dado, mexer com dado, ver a visualização. A visualização é a parte mais bonita. Mas entender o negócio por trás daquele dado é mais importante do que a visualização. Então, ter a sensibilidade de entender para quem você vai apresentar também é importante.
Muitas vezes um visual é muito legal para você, mas não significa nada para o seu CEO, para o seu gestor. Então, isso é muito importante, saber como comunicar essa visualização. Então, essas são as principais dicas que eu dou. Tente fazer um checklist, analise os dados do topo, não analise tudo, porque é impossível se for muito dado, e tente ver se aí dá algum erro nas fórmulas. Se algum erro for dado, você vai lá e tenta tratar. Aí você analisa o erro, né? Oi, Letícia. Oi, Saulo, adorei a apresentação. Muito obrigada. Desde a parte teórica até a prática. E daí eu fiquei pensando, só dá para usar esse software no ambiente de negócios, na prática, ou aqui a gente, na pesquisa, consegue usar ele também para tratar outros dados, né? Não necessariamente que tem a ver com vendas, né, tomada de decisão empresarial, né, com a prática do negócio. Uhum. Eu acho que ela pode ser bem usada para pesquisas muito bem estruturadas. Quando já tem as perguntas bem definidas, já tem os campos bem definidos, aí a gente pode fazer uma pré-preparação de como o visual vai ficar. Então, a gente pode botar um dado lá, um dado de exemplo, um dado modelo. Ele vai ficar meio estranho, porque só vai ter uma amostra, mas você já estrutura todos os visuais de como você vai querer colocar no artigo. Essas imagens do Power BI, elas são facilmente importadas. E se você se importa com o gráfico, como você vai mostrar para a pesquisa, você já tem a estrutura dos resultados pronta. É basicamente aplicar, pegar a amostragem e jogar para o Power BI. Mas eu teria que ter uma tabela, assim, de dados com várias categorias e critérios, né, para que eu faça aproveitar bem o uso do Power BI, né? Sim. Não com, tipo, 2 colunas aí. Não, você teria que ter as coisas bem definidas, tipo, eu vou trabalhar com 50 colunas, com 50 categorias, então as categorias já estão definidas, bota ela em coluna, e quando for coletar o resultado, baseado em um formulário ou alguma coisa assim, você pode só botar a estrutura. Eu teria que ter um volume, né, então mínimo, para daí a ferramenta ser interessante, né? Sim, exato. Tá. Sabe que o design me lembra muito o Canva. Né? Ele tem suas semelhanças com o Canva, assim. E tudo fica tão bonitinho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Álvaro tinha levantado a mão, alguma pergunta, Álvaro? Já foi respondida, obrigado, querido. Nada. Professora? Bom, obrigada, Saulo, pelas explicações, como sempre, sabe demais esse menino, mas deixa eu comentar um pouco, até porque você mostrou já, até antes da gente começar aqui, com dados que são dados reais, então, obviamente, agora a gente está gravando, a gente não consegue colocar isso aqui, mas, assim, é possível fazer nuvem de palavras, é possível fazer concorrência, né, Saulo? É possível, tem uma série de facilidades que podem ser utilizadas, eu acredito, Letícia, que inclusive para a parte qualitativa, a gente conseguiria utilizar o Power BI, até pelos exemplos que foram, que a gente já conhece e já percebe aqui. A ferramenta também, ela parece ser bastante amigável, né, porque você vai puxando, você vai arrastando, então, claro que tem aquele negócio da falta de experiência, da gente começar a manipular a questão da Sara sobre a gente poder organizar esses dados, mas eu imagino que coletas maiores de dados ou banco de dados que tratem, por exemplo, coisas de governo ou indicadores, ou a parte que envolve, por exemplo, quantitativos sobre censos ou coisas do gênero, a gente poderia usar de uma forma muito mais interessante para a construção acadêmica, para a construção científica, para apresentar melhor os resultados. Eu imagino isso, né, Saulo, porque eu queria que você comentasse, eu não sei se eu lembrei de tudo, mas a gente consegue fazer essas relações e essas correlações de uma forma bastante interativa, né, além da própria análise mais qualitativa, né, Saulo, que envolve a parte ali, tipo, nuvem de palavras e etc. Se você puder dar um apanhado geral de tudo que é possível fazer com a ferramenta, assim, eu acho que seria bem interessante. A gente gostaria de ouvir.
A gente pode experiências que trabalhar. você tenha tido, né, que você tenha vivenciado e que você possa compartilhar com a gente aqui, até para criar esse interesse e a gente depois ficar perguntando, Saulo, você quer fazer uma nova oficina com a gente? Porque agora a gente quer saber sobre tal Sempre. coisa. Então, muito obrigada. Mas aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência, da vivência, um pouco também, deixa eu aproveitar e emendar, já que eu estou com a palavra aqui, já vou emendar, de uma pergunta que eu ouvi Sara te fazer no início. Você utiliza muito Power BI? É uma ferramenta que é utilizável? Na vida real, assim, pronto, me formei, fui para uma empresa, eu uso o Power BI? Então, assim, a minha pergunta é, na pesquisa e na vida profissional também. Pronto. Eu acho que o Power BI ele vem sendo muito versátil, por justamente ser muito fácil de usar, por ser muito user-friendly e conseguir fazer coisas muito rápido. Então, o Power BI, você consegue entregar uma questão, um self-service BI, que é uma análise de dados que outras pessoas podem customizar se não gostarem. Imagina assim, vou trabalhar com uma professora, uma orientadora minha, eu tenho uma forma que eu acho que é melhor de apresentar o dado, a gente já tem os dados, e eu apresento da forma que eu quero, mas ela olha e diz, não acho que essa é a forma melhor, acho que essa forma é melhor. Então ela vai lá, edita meu Power BI e mexe da forma que ela achar melhor. Aí eu digo, não, vamos conversar sobre essa visualização, a gente pode apresentar isso de outra forma. Então, sim, por ter essa facilidade de mudança, essa versatilidade, essa volatilidade, como vocês viram, teve visual que eu cliquei e num simples clique ele mudou para outro visual totalmente diferente. Então, isso torna ele muito versátil, muito fácil de mexer, muito fácil de customizar, e isso faz as coisas serem muito mais tranquilas e menos dolorosas no ambiente de negócio, quando se tem muito dado, e a gente correlaciona bases diferentes. Então, quando a gente está falando de pesquisa, normalmente ele tem uma base de dados só, por isso que fica um pouco até mais fácil, porque a gente só vai estruturar como vai ficar, para não ter problema nos resultados. Mas, tipo, na empresa a gente tem uma realidade de muito mais dado, de bases que precisam ser correlacionadas, como, por exemplo, uma base de produto e uma base de cliente. Então, é muito mais fácil essa realidade de correlacionar bases acontecerem do que em pesquisas. Até porque as pesquisas precisam ter um método bem definido e a gente não vai coletar diferentes bases. Mas nas pesquisas, como eu disse, a gente pode estruturar resultados. Isso é muito bom. Sobre minha vida profissional, eu utilizo muito porque, como eu disse, a gente tenta sempre compartilhar as informações do que a gente tem. A gente tem várias ferramentas. A gente tem o Mode, por exemplo, que é uma ferramenta de analytics, que a gente usa Python, a gente utiliza R, a gente utiliza SQL, mas muitas vezes é mais fácil apresentar para o usuário final Power BI, porque é muito mais customizável, muito mais rápido e muito mais simples. Especialmente se a gente não precisa trabalhar com uma quantidade absurda, com Big Data. E sim, é muito usado mesmo. É muito fácil você estar num ambiente que talvez você precise utilizar Power BI por diversas razões. Sara? Nossa, você falou meu nome agora, me deu uma... Letícia, se você quiser falar primeiro, até eu me lembrar. Tudo bem. Professora? Então, me deu uma dúvida, que daí, como a Alessandra falou, de a possibilidade de fazer nuvens de palavras, a gente trabalhar com as pesquisas, se eu utilizar uma base científica que não exporta em CSV, mas só em arquivo com aquela extensão bibliométrica, eu consigo utilizar? Normalmente, eu acho que é arquivo.bib, né? Bib ou RefWorks? Sim, Ou, você consegue. Consigo? Consegue. Você só precisa limpar o dado, mas você consegue. Eu Provavelmente você tenho consegue. muita vontade de aprender isso, ou transformar esses arquivos bibliométricos em CSV por algum outro lugar. Se você souber fazer isso, eu vou sugerir para a Alessandra chamar você para fazer uma nova oficina. Tá bom, sem problema. Mas eu acho que isso nem daria uma oficina, porque eu acho que em 5 minutos a gente conseguiria fazer isso. Talvez a gente tivesse que perder mais tempo olhando para ver se o dado está sujo. Porque muitas vezes o dado ele aparece sujo, nesses formatos assim que não são estruturados, eles acabam ficando um pouco mais sujos do que o normal. Então, a gente pode perder alguns dados por estar muito sujo, ou por não estar no padrão, ou por ter coluna que tem um, mas não tem outro. E daí a gente precisa fazer as tratativas dos dados, entendeu? Mas é totalmente possível, sim, trabalhar com esse tipo de dado. Pode ir, Sara. Eu lembrei.
Porque, assim, no mundo ideal, né, aquele mundo, quando a gente está procurando se profissionalizar, a gente recorreria a cursos, né? Você quer aprender Excel, Power BI, Python, você vai lá, paga um curso e faz. Mas a gente sabe que existem diversas limitações, né? Por exemplo, você não consegue fazer todos os cursos que você quer fazer, porque você provavelmente não tem todos os recursos possíveis, ou até mesmo o tempo. E aí eu queria saber sua opinião, né? Já que você já utiliza várias plataformas e tudo mais, por onde é que você acha que uma pessoa deve começar? Por exemplo, ela é interessante começar assim como a Letícia, com um problema para ela tentar achar as respostas dentro do sistema de como fazer, ou é melhor começar realmente por um curso? Enfim, quais são os primeiros passos, assim, as dicas para quem está começando mesmo? Eu diria que são as duas coisas, né? Eu não separaria um problema do outro, porque o que que acontece? Eu acho que o problema da vida real forma muito mais a pessoa do que um problema de um curso que é um problema que já está limpo, que está tudo certo, que está num ambiente controlado. Então, assim, nunca nenhum curso vai te dar a prática real de como é as coisas, entendeu? Porque é muito difícil mensurar quando um dado está muito sujo, ou quando você faz algum movimento que você percebe um erro. Então, é muito comum você errar, às vezes, por excesso. Eu tinha feito uma fórmula em M, que eu dava um pivot numa coisa e estava dando um resultado totalmente errado. E eu só descobri isso porque eu fui explorar o dado, eu fui no banco de dados, fiz um select, vi se o dado estava consistente ou não e reparei que tinha um erro. É impossível controlar esse tipo de situação. Então, assim, o que acontece? Eu acho que você tem que andar com os dois concomitantemente. Você tem que ter uma teoria de um curso. Eu posso recomendar alguns cursos, claro, mas não gravando, porque ninguém me pagou para isso. E também acho que você deve ter algumas problemáticas de pesquisa, alguma problemática de negócio para resolver, para você completar esse conhecimento. Porque você vai precisar de muitos conhecimentos no decorrer dessa formação. Então é E isso. assim, não que você queira ser um expert de um dia para a noite, mas a ponto de você, por exemplo, fazer esses gráficos que você fez, mexer desse jeito que você mexeu aqui para a gente agora. Quanto tempo você acha que demora para a pessoa fazer esses básicos assim com segurança? Já com a mesma agilidade que você? Acho que talvez sei lá, se você estudar direitinho, certinho, 1 mês, 2 meses, você já consegue alguns resultados assim. Pelo menos introdutórios, você começa a fazer o que é introdutório rápido. Em questão de minutos, assim, você consegue fazer um gráfico desse. Eu mandei a base para vocês, tentem pegar e tentem fazer sozinhos, e me mandem o resultado. Eu vou ajudando vocês também, se vocês precisarem de alguma coisa. Tentem brincar um pouquinho. Mais alguma pergunta? Eu acho que quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, né, não, todo caminho é meio válido. Então, quando a gente não acaba não tendo uma questão ali, a gente não sabe se a gente quer olhar, por exemplo, entre clientes que são premium e que não são, se a gente quer olhar total de vendas, se é por mês ou se é por dia, talvez a gente fique muito perdido na plataforma. Então, talvez uma dica seria a gente explorar um problema, explorar a própria base de dados, ou então ter esse problema já inicial, a gente saber o que é que a gente quer mostrar. Talvez isso, do ponto de vista de pesquisa, ele seja até mais simples, porque a gente já começa uma pesquisa sabendo qual é o problema que a gente tem, o que a gente quer explorar, a gente vai fazer um instrumento de coleta de dados já direcionado, então vai ficar mais fácil da gente saber exatamente o que nós esperamos de cada um daqueles dados, né, para colocar no sistema. E, em contrapartida, claro que é muito válido toda a base de exemplo, etc., mas a realidade da empresa, eu acho que, se for o caso, ela acaba impactando de uma forma bastante relevante, porque é aquela necessidade, olha, eu preciso fazer um relatório que compare, por exemplo, que clientes premium compram sempre nos primeiros 5 dias do mês, ou em que período do mês eles compram, porque a gente viu ali que quando você mexeu, tinha períodos que não aparecia que nenhum premium tinha comprado. Então,
automaticamente eu acho que essa definição de problema ela acaba sendo bastante relevante, né? A gente saber, porque a gente ficar ali olhando para aquele monte de gráfico de possibilidades, a ferramenta acaba sendo, claro que talvez não para aquela questão dos ifs ali, dos filtros, que aquilo ali vai precisar de um pouquinho mais, mas a parte mais gráfica, de saber colocar na tela, talvez ela seja um pouco mais fácil da gente pegar esse jogo e ir fazendo. Aí a parte mais de algoritmo, digamos assim, que é a que vai segmentar, etc., talvez ela tenha um pouco mais de necessidade, né, de aprimoramento, de pensamento, de buscar essa situação. Então, talvez valha muito a pena o que Saulo está recomendando, de pegar essa base e tentar replicar, ver se a gente consegue, porque, por exemplo, sobre vendas, a gente consegue pensar quais seriam os relatórios mais interessantes, né? Deixa eu tentar ver num outro formato, deixa eu tentar explorar, e aí a prática acho que pode auxiliar. Então, isso pode ser bastante interessante. Saulo está botando dica de cursos free. Falou free, a gente gosta bastante, tá? Então, muito obrigada aí. Saulo, para acalentar alguns corações de mestrandos aqui presentes, me diz uma coisa, você acha que essa ferramenta seria útil, poderia ajudar um mestrando em que esfera? Como eu te disse, eu acho que a ferramenta ajuda muito nessa questão de preparação da pesquisa. Se você já tem uma metodologia que está muito bem definida, já está muito consolidada, você vai replicar uma metodologia que já é muito clara, você consegue deixar os resultados pré-prontos e só ter análise de coletar. Quando você coletar e já ter os resultados prontos, você só vai atualizar como eu fiz, e você vai ter todas as informações necessárias, visualizações que você precisa, prontas para poder botar no seu documento e continuar escrevendo seu artigo como se nada tivesse acontecido. E se tiver alguma alteração, se você conseguir mais algum resultado no meio desse período, é só apenas atualizar, sem problema algum. Então, ao invés de você precisar reanalisar, ou então, ter que fazer alguma coisa no Excel de novo, algum outro trabalho, algum tipo de análise que você vai ter que ficar olhando de novo, não, apenas análise uma vez, está tudo certo, o trabalho só precisa ser feito uma vez. E não é necessário, né, bater a consistência, assim. Eu fiquei me perguntando se a gente poderia exportar informações como se fosse para fazer uma bibliométrica, sabe? Que a gente conseguisse pegar dados lá, dados de autores, ano de publicação, área de interesse, periódico que foi pesquisado, etc. Você acha que... E aí a gente tem alguns temas, sei lá, pensando uma linha que eu e professora Letícia, que é a professora nova do nosso departamento, recém-chegada, e a gente já agradece aqui muito a participação, a presença, professora. A gente está querendo já agendar um encontro com você para a gente poder compartilhar. Mas Letícia é entusiasta também da área de tecnologia, da área de projetos, e a gente pretende trocar muito nesse sentido. Eu fiquei me perguntando se aquela estrutura específica como a gente fazia com o Nails, lembra? Será que a gente poderia fazer no Power BI como uma forma de apresentação? Acredito que sim, mas acho que ele tem um cálculo interno dele que seriam os impactos. Eu não lembro, eu não sei se era lembra, mas especialmente aquela parte final lá, ele mensura impacto. Então ele faz algum cálculo por trás, por ser uma metodologia já consolidada, que ele calcula o impacto de algumas palavras e tal. Então, talvez isso fosse mais complicado de fazer, mas era só fazer engenharia reversa e tentar entender como é que ele está fazendo esse cálculo. Que não é impossível, é uma metodologia consolidada. Mas a separação de dados, talvez a formação dessa base de dados, talvez ela fosse um pouco mais tranquila, né? Eu fiquei pensando, porque eu gostei muito daquela história do split ali, de você poder dividir, porque ficou muito fácil aquilo ali. E aí, às vezes, você tira, uma referência
você já tem ela mais ou menos estruturada. Você tem um conjunto de autores, digamos que ela seja em ata, o conjunto de autores, o ano, o título, e aí talvez a gente conseguisse fazer uma separação, né? Na hora que você estava mostrando o split, eu fiquei pensando sobre isso, se ela poderia ser uma ferramenta que auxiliaria nesse processo da própria construção da fundamentação teórica, por exemplo, de trabalhos. Porque se eu conseguir colocar isso dentro de separar aquilo que eu quero, por exemplo, vou tratar todos os objetivos na mesma coluna, por exemplo, talvez seja muito mais fácil de fazer uma revisão da literatura ou fazer alguma coisa assim. Eu fiquei me perguntando, porque na verdade eu não tenho resposta para nada disso não, tá? Mas é que na hora que você mostrou o split, eu fiquei pensando, gente, mas isso aí para separar aquela parte, assim, tirar de uma base de dados e juntar, talvez possa ser interessante. Quando o Power BI ele inicia, eu lembro que eu mostrei para vocês aqueles códigos lá todinho, que eu disse que ó, essa etapa aqui, todas essas etapas são baseadas nisso aqui, que é quando ele pega o dado, quando ele consulta. Sempre que a gente pega esses dados, a gente faz algumas alterações iniciais nele. Então, mesmo que o dado venha muito sujo, é possível com muito esforço limpar eles, não importa como eles estejam. Desde que dê para estruturar e passe por um processo de limpeza, ele fica inteligível. Então, assim, é possível sim trabalhar com dados nesse sentido. Não é difícil. O Power BI ele é feito para ser meio intuitivo. Então, assim, talvez o que dificulte um pouco no começo, especialmente para quem nunca teve contato com a ferramenta, seja saber o que cada botão faz, o que cada coisinha faz. Porque daí realmente você vai ter que ter um pouco de vivência, vai ter que pesquisar um pouco, mas é totalmente plausível de ser feito. Não é impossível. É uma ferramenta muito tranquila. Quase você não precisa programar. As fórmulas de Excel são exportáveis, então, assim, aquelas ferramentas DAX lá, é tudo em inglês, mas é tudo igual ao Excel. O IF funciona igual, o PROC-V funciona igual. Então, o que vocês sabem de Excel é facilmente exportável para DAX. Então, vocês não vão ter nenhum grande trauma, entendeu? E ainda vão ter a vantagem de apresentar visuais bonitos, vão conseguir jogar isso para apresentação. As ferramentas Microsoft se comunicam muito bem. Então, eu não lembro agora como fazer isso, mas eu sei que é possível exportar os blocos de Power BI para o Word. Então, às vezes, você pode atualizar o negócio lá e nem precisa atualizar no teu arquivo Word. É só salvar e está tudo certo. Ou atualizar o arquivo, dar um refresh no arquivo, que ele pega tudo certo. Agora deu mais interesse ainda, a gente trabalhar com essa parte textual aí. Bom, não sei se tem alguém que tem mais alguma questão, alguma coisa, uma pergunta, inquietação. Alguém quer tomar um café? Daqui a pouquinho você vem aqui na sala da Rural. Estamos aqui Já. na minha sala da professora Letícia, esperando para o café. Tá certo, perfeito. Então, acredito que podemos encerrar, né, professora? Bem, mais uma vez, muito obrigada, Saulo. Essa oficina foi maravilhosa, dá aquela vontade realmente da gente se aventurar no Power BI. Então, só queria realmente agradecer, não apenas em nome do PET, mas pessoalmente gostei muito. E eu vou estar encerrando a gravação agora, tudo bem?